Meu nome é Juliana Aparecida Johnson Gonçalves. Eu sou Paula Lamuscaim. E então nós pensamos no picho como um comum, pela questão de estar nesse lugar entre o público e o privado, né? O picho é algo, os pichadores eles estão na rua, estão desafiando o conceito de propriedade privada e inclusive de bem público. A pichação ela acontece nos muros da cidade, que é esse lugar, essa fronteira que limita o público e o privado. Ela não tem limite de suporte, pode ser qualquer tipo de patrimônio público, pode ser patrimônio histórico, pode ser uma pedra numa praia, pode ser um muro. E ela vem e desafia todos esses conceitos e apegos que a gente tem construído há muito tempo em torno disso, né? Sim. Não é é algo que foge completamente às leis, né? E entra transgredindo numa forma que é uma linguagem que se contamina e se expande cada vez mais, tanto dentro da cidade como das grandes metrópoles, como também se expande hoje até o interior, né? Não só nas capitais, né? Então ele tem uma potência de ação mesmo, que contamina através da linguagem. Bom, A linguagem e expressão mesmo visual, né? Uma expressão visual. A gente está falando do picho reto paulistano, que é uma caligrafia própria daqui. Daí já isso entra o porquê dele ter sido escolhido. É uma cultura que existe há 30 anos na cidade, pelo menos há 30 anos na cidade de São Paulo. Numa época que não existia internet, Facebook, para sociabilidade. E daí vem a força dele, né? Ele hoje funciona muito atrelado ao Facebook, essas redes sociais que a gente conhece, mas nesses 30 anos ele se construiu basicamente nos encontros e pontes de pichação paulistana, que já vem desde 1987, mais ou menos, passaram por vários pontos da cidade, hoje está no centro, mas também existem os pontes da periferia. E a partir daí, das práticas da pichação, que são as trocas de folhinha, que o pichador vai lá e assina, coloca a sua caligrafia, coleciona numa pasta, troca com outro, as festas e as conversas sobre as pichações vão se estabelecendo fortes redes de sociabilidade, né? Sim. Tem os códigos, né? Mas também há uma receptividade nos interessados, né? Pela pichação. Até porque também eu acho que se reconhece a ação transformadora no próprio corpo, né? Através do picho, pela ação nas ruas, né? Pela própria adrenalina que se tem no processo, né? De pichar e de poder expressar não só uma assinatura, né? Com uma tipografia específica de cada um, de cada grupo, de cada família, como também poder expressar aquilo que se vive na cidade, né? Aquilo com que se está revoltado com a cidade, aquilo que não que se está indignado e precisa territorializar que aquilo é uma necessidade de mudança também, né? Se expressa como uma forma de expressar a necessidade de mudança. E daí já indo para outra questão de quem são os atores. Apesar de ser um grupo que tem alguns códigos fechados, ele é contraditoriamente um grupo muito democrático, porque tu vai encontrar na pichação, diferentemente do mito que existe, que o pichador é um vagabundo, ele não trabalha, não, tu vai encontrar médico, tu vai encontrar até advogado que picha, tu vai encontrar motoboy, professores. E, claro, pessoas ligadas ao crime. Por outro lado, reza a lenda que tem até, eventualmente, policial que picha. E tem a outra questão que vem nisso aí, que para essas pessoas, muitas vezes, tem um divertimento na cidade, de usar, de se encontrar, de fazer o rolê, né, de ir de uma quebrada para outra, de fazer a sua marca. Tem a impressão, tem a marca da necessidade de revolta, de transformação, essa coisa
de resistência, mas tem um divertimento na cidade, né? Tem uma questão lúdica, tem uma questão prazerosa, né? De ir lá, é um entretenimento. É quase, às vezes, como um esporte radical. É um esporte radical, um pouco uma adrenalina de esporte radical. E de vício, né? Que eles comentam muito, que é como você picha um muro e você se vê expresso ali e há a necessidade de fazer outro muro em outro lugar. E então isso acaba até como se tornando um vício para eles, né? Eles usam bastante essa palavra, né? De vício mesmo, de pichar. E essa multidimensionalidade de sentimentos, de motivações, já levam para a questão dos seus conflitos, né? Então aí a pichação hoje, ela é um crime específico, ela é criminalizada especificamente como pichação desde 2011, tem uma legislação criminal específica para isso, antes era apenas considerado dano, o que entra, né, como uma questão para eles, dano ao quê? Porque quando tu pensa esse muro, que é essa fronteira entre o público e o privado, quando ele é pichado, ele não tem um dano, porque ele continua fazendo a sua função de muro e de divisão. Então aí vem, mas é só crime, é só dano, ou tem uma potência transgressora artística muito grande, muito forte? E aí, tanto que tem uma pichação clássica que é crime como arte, arte como crime. E a arte contemporânea, ela anda nessa linha de pensar a arte como uma política de transgressão também, né? Esse é um diálogo muito forte. Eu vejo que o picho ele é uma provocação na cidade, né? E é uma provocação que faz as pessoas pensarem, tanto quanto ele pode instigar um pensamento se ele é arte, como também de provocação de eu estou aqui territorializando um espaço que eu também considero meu, porque eu venho lá da periferia e eu vivo a cidade, eu vivo o centro da cidade e aqui eu me territorializo com a minha assinatura e assino bem alto, né? Sabe? E aí vai a provocação, inclusive de como que aquelas pessoas chegaram a atravessarem os prédios, né? De fora, de cima a baixo, assim. Isso provoca tanto aquele que é o dono da propriedade, como aquele cidadão comum, né? Que não entende como é que se faz, enfim. São muitos questionamentos. Né? Mas aí nessa questão do conflito, né, arte-crime, crime-arte, eu acho que é importante marcar que isso tem até uma data para isso, tem um momento histórico na pichação disso aí, que é 2008, que é a história do Rafael Pichobombi, que é um pichador que veio da periferia fazer um curso de artes visuais na USP e tenta trazer essa discussão do picho como arte. E isso custa para o Rafael o diploma dele, né? A invasão, o ataque às belas artes, tentando promover essa discussão, custa ele o diploma. Ele teve o diploma cassado, foi expulso, sem oportunidade nenhuma, né, de rever isso aí. E a partir de 2008, com o primeiro ataque em junho, a Faculdade das Belas Artes, vem uma série de ataques. Então, o picho no ataque, né? Ataque específicos a instituições de arte. Daí vem a Galeria Choque Cultural, vem a Bienal de 2008, que tinha o tema do vazio. Os curadores abriram, de certa forma, o pavilhão da Bienal para essa discussão. Eles fazem um ataque a essa Bienal, pichando toda a parte interior. Isso custa a prisão de quase 2 meses de uma pichadora, da Carol dos Sustos. E tem aí uma sequência de outros ataques, como a Bienal de Berlim. E aí, já ainda dentro do conflito, esse ano teve a SP Arte de 2014, no mesmo pavilhão da Bienal, com uma instalação de pichação de um artista plástico, do Alexandre Ório, né, vendendo essa instalação por um preço alto, né, um mesmo espaço que custou para muito pichador a prisão, a expulsão, né, e hoje
esse mesmo lugar vendendo isso como arte. Então, é um conflito bem no campo da arte, vem esse conflito, mas também na questão política, né? Que ela é uma resistência anárquica porque o pichador ele não reconhece nenhuma autoridade institucional, não tem suporte, ele vai pichar qualquer coisa, tudo pode ser pichado, né? Principalmente porque para ele eu acho que a maior motivação é o risco, né? É o risco com a lei, com a legislação e o risco com a própria vida, né? De pendurar e o risco do próprio corpo ser inteiramente pintado, pichado, né? Como ocorre como são tratados, né? Se são pegos. E é nisso que reside a potência dele, uma potência política e uma potência estética, né? De negação total, de deslegitimação de uma ordem que está aí, que eles não reconhecem como legítima. Sim, e só uma coisinha que eu queria acrescentar, e essa potência estética que se cria de forma coletiva, né? Isso é inovador, eu acho bem inovador, assim. Pensar a potência política e estética da pichação, né? Inclusive tem um diálogo entre política e arte. A arte contemporânea, eu estava falando, ela anda casada muito com o seu comprometimento de ser transgressora, né, e de ter uma mensagem política, de dizer algo. Então a estética do picho, a corporificação do picho, traz essa questão, né, tanto na caligrafia, né, que muitas vezes tu vê um picho de 2 metros de altura, como um pichador me explicava ontem, tu vê um picho de quase 2 metros de altura, quando ele está fazendo aquele movimento, aquilo ali está representando, de certa forma, o corpo dele. Aquelas linhas, elas vêm no reflexo de um traçado, né? Porque não é sempre o spray, se usam os cabos, o rolo de tinta com um cabo extensor, em que ele vai, como ele diz, eu vou puxar lá do pé, vou esticar lá em cima o meu braço, vou descer, né? E isso vai representar, vai trazer essa estética. E do suporte, né? Que pode ser qualquer coisa, pode ser uma estátua, pode ser um patrimônio público. É importante frisar também o Picho Manifesto Escrito, que foi criado em junho de 2013, justamente quando houve a eclosão da ocupação das multidões na rua em São Paulo. Então as pichações não aconteceram somente de forma aleatória nos bancos e nos lugares onde estavam havendo as manifestações, mas houve sim uma organização dos pichadores nesse sentido, uma criação de uma pauta política que segue. Em outubro de 2013 a gente tem a pichação do Monumento das Bandeiras, né? Então a pichação foi lá representar, né, assassinos, lembrando a população, bem no momento que se estava voltando a PEC da demarcação das terras indígenas, que os bandeirantes foram também responsáveis pela dizimação de muitos índios. E tu tem o monumento dos bandeirantes como um símbolo turístico da cidade de São Paulo, no Parque do Ibirapuera. Então tá lá pichado de vermelho, assassinos, lembrando essa questão. Então a política não só na ação inovadora, mas de certa forma começa uma semente de organização de uma pauta política em que a pichação pode se juntar. Sim, potência de expansão, né, também, cada vez mais, é uma linguagem que se espalha pela cidade cada vez mais e preenche quanto mais puder os muros, assim, já não é mais um picho num muro, são 200 pichos num muro só, e o quanto isso motiva outras pessoas a terem a mesma ação em outras cidades. Isso é uma potência de expansão, né? E da linguagem, né? Do quanto a linguagem também atrai a curiosidade, né? De se fazer e de se manifestar, e de que é possível se manifestar. A escala é, assim, para quem quiser pensar a pichação, estava falando, anda em São Paulo e tenta
imaginar uma quadra, um quarteirão em que não haja um picho. Eu nunca encontrei, mesmo nos bairros que são mais gentrificados, que são mais elitizados, alguma marca tu vai encontrar de pichação. Não há uma quadra, não há um quarteirão que não tenha uma marca de pichação em São Paulo.